estamos de volta. Vamos continuar o trabalho com as nossas conjunções. Vamos para um ponto que é importante. Importante você memorizar. Na linguagem coloquial, a correlação de cada mais o que é comum. Falou cada coisa de minha mãe que merece uma surra. É comum, ok? E esse cada entra como aquele recurso intensificador. Legal? Mudança de campo semântico. Agora, hora das finais. Conjunções subordinativas finais. O que deve comunicar? Elas exprimem finalidade, objetivo, intuito, propósito, fim. É muito comum as conjunções finais trabalharem com algo que você objetiva, você ainda não possui. Estuda a fim de que seja aprovado. A fim de que não é conjunção, é locução conjuntiva final. Você prestou atenção? Você ainda não foi aprovado, mas é um intuito, é um objetivo, é um propósito. Principais conjunções fáceis. Para que, a fim de que, porque, cuidado com porquê. Você já encontrou esse porquê em outras circunstâncias, mas esse porquê só será final se ele representar para que no usual. De modo, de maneira, de forma, de sorte que, com valor de para que no usual. Muito bem, não há muitas locuções finais, nem muitas conjunções finais, mas claro que o contexto é soberano. Vamos nós para alguns exemplos. Estou estudando para que eu melhore na vida. Meu aluno, você percebeu que a pessoa estuda com um propósito, com um objetivo? Claro que se você decorou para que, fica mais rápida a identificação do campo semântico. Para que? Finalidade. Mas se você ler interpretando e não só compreendendo, você percebe, peraí, essa pessoa estuda com uma finalidade, melhorar de vida, ganhar qualidade de vida. Então, a oração que é inaugurada pela locução conjuntiva final, ela é a oração subordinada adverbial final desenvolvida. E a primeira, estou estudando, é a principal. Outro exemplo. A fim de que as pessoas se amem de verdade, é preciso incluir Deus na vida. Você prestou atenção? Agora, a oração principal foi deslocada. Ela não aconteceu no início. Ela não inaugurou o período. É outro tópico bem cobrado nas provas, mas essa inversão de oração principal posposta à oração subordinada adverbial, no comum é bem trabalhada quando a questão é sobre pontuação. Você sabia que essa inversão obriga a presença daquela vírgula? Quando a oração principal está na sua ordem direta, quero dizer, antes da subordinada adverbial, é o primeiro exemplo, estou estudando, está em ordem direta. Você percebeu que não apareceu a vírgula? Mas poderia. A vírgula, nesse momento, torna-se facultativa. Oração principal, seguida de oração subordinada adverbial, a vírgula fica ao bel prazer do cliente. Posso deixar sem vírgula? Pode. Posso virgular? Pode. Mas, meu aluno, se você mudar a ordem das orações nesse período, retirando a oração principal da cabeceira do período, do início do período, você quebra o paradigma e você cria uma oração em ordem indireta, o que representa um período com orações fora do lugar oficial delas. Legal? Então, nós estamos com a oração subordinada antes da principal. Isso não é modelo. É correto? É.
Está errado criar essa inversão? Não, a nossa língua possibilita essas migrações, tá? Mas não podemos negar. O primeiro exemplo, as orações estão em ordem direta. E no segundo exemplo, as orações estão na ordem indireta. E é exatamente nessa ordem indireta que a matéria vírgula faz a festa. Aquela vírgula, depois da palavra verdade, ela não é facultativa, ela é obrigatória. O mesmo acontece quando a oração principal vem intercalada. Isto, ou a oração adverbial também aparece intercalada, vírgulas obrigatórias. Ore, porque não cai em tentação. Professora, eu vou confundir esse porquê com explicativo. Eu vou confundir esse porquê com causal. Não vai. Você já assistiu a aula da coordenação explicativa, você já assistiu a aula da subordinação causal e agora você vai memorizar um recurso. Ore porque não cai em tentação. É ou não é? Ore com a finalidade de não cair em tentação. Você observou que você vai orar com uma intenção, não cair em tentação? É diferente de cale, porque eu quero dormir. Cale, porque eu quero dormir, esse porquê é explicativo. Olha o imperativo lá. Você compreendeu? Então, esse porquê que você pode substituir por um conectivo final, só pode ser uma conjunção final, neste contexto. Legal? Viaja sempre à janela dos ônibus, de maneira que pegue uma brisa. Por que essa pessoa viaja na janela dos ônibus mesmo? Já sei. Ela viaja na janela do ônibus para pegar o vento. É a finalidade dela de querer sentar nesse lugar. De maneira que, a fim de que, para que, ok? Atenção! Não confunda para que, preposição exigida por algum nome, com o que, conjunção integrante, porque isso pode acontecer. Com para que, locução conjuntiva final. E poderíamos acrescentar, né? Esse para que também poderia ser preposição seguida de pronome relativo. A preservação da floresta amazônica é importante para que se mantenha o equilíbrio ecológico mundial. O nome importante exige a preposição para, pois se é importante para algo, que vem em seguida de uma conjunção integrante que já aprendemos, né, no início dessa aula, como reconhecer o que? Conjunção integrante. Basta trocar por um pronome demonstrativo. A preservação da floresta amazônica é importante. Importante para quê? Para isso. Para que se mantenha o equilíbrio ecológico mundial. Aquele que facilmente pode ser trocado para isto, e o isto já é um demonstrativo. Diferente de temos de preservar a floresta amazônica para que se mantenha o equilíbrio ecológico mundial. Epa, professora, por que temos que preservar a floresta amazônica? Mudou a pergunta, né? Por quê? Para que se mantenha o equilíbrio ecológico do mundial, para que se mantenha a raça humana. Então, agora eu acabo de estabelecer uma meta, um objetivo. Eu vou preservar as florestas com a finalidade, com o objetivo de manter o equilíbrio no ecossistema. Aí sim, é uma locução conjuntiva final. Não se trata da soma de preposição com conjunção integrante, não se trata da soma de preposição com pronome relativo, agora é um todo. Aquele que é uma conjunção. Se há um par, conjunto de palavras representando uma conjunção, locução conjuntiva. Reinando a paz, meu aluno? Beleza? Então, vamos avançar. Muita informação? Eu sei, mas eu não vou economizar.
Eu preciso dormir tranquila, que eu fiz minha parte. E eu preciso que você esteja ao meu lado. Rente que nem pão quente, porque a sua aprovação é a minha aprovação. A vitória será compartilhada, assim como tudo que eu compartilho com você, o meu conhecimento. E não pense que eu deixo de saber quando eu compartilho. Cada aula que eu ministro, eu aprendo mais que você. O compartilhar faz isso. É muito legal, né? Olha lá, próxima circunstância, proporcional. E o que é proporção, professor? É sempre, meu aluno, é sempre a pergunta. Sempre que existir um título e as aulas são tituladas, pergunte pelo título. Porque título não é enfeite. O título existe para antecipar ideia principal. Da mesma forma que o título final, causal, proporcional, esse título serve para guiar o estudante. O título, na verdade, é uma lanterna num túnel escuro. Quando você lê conjunções subordinativas proporcionais, você lembra logo que essas exprimem proporcionalidade, simultaneidade, concomitância. Por esse motivo, se você não souber o que é uma proporção, fica muito difícil você entender um contexto onde a circunstância de proporção esteja sendo trabalhada. Legal? Quais são as principais conjunções? São poucas também, dá para memorizar o estalar de dedos. A proporção que, à medida que, ao passo que, cuidado, esse ao passo que nós já vimos, mas vimos como proporção, meu aluno. Quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto melhor e quanto pior. Tanto mais, tanto menos, tanto menor, tanto maior, tanto melhor, tanto pior. Você observou que há também uma correlação? Agora, vamos falar sobre um tópico que parece não estar relacionado. Parecer não é ser. Vale a pena. Você está observando a locução conjuntiva proporcional à proporção que? À medida que? Você observou que há um acento grave na letra A? Acento grave é diferente de acento agudo. A diferença já começa na direção. Acento agudo vai numa direção, o acento grave vai numa outra direção. E a diferença funcional é que o acento agudo, ele serve para denunciar sílaba tônica. Isso não quer dizer que todas as sílabas tônicas serão acentuadas, balela. Só serão acentuadas as sílabas tônicas que regras protegerem. Por exemplo, palavras terminadas pelo E, A, O, quando oxítonas, acentos obrigatório. Café, cipó. Você entendeu? Caja. Essas acentuações estão sim denunciando sílaba tônica. Mas se eu falo cadeira, a palavra cadeira também possui sílaba tônica, porém sem acento. Motivo? Regra, mas regra proibitiva. Não vou falar agora do acento agudo, pois eu quero chamar a atenção para aquele outro, o acento grave, que vai na direção oposta. O acento grave não tem nada a ver com tonicidade. O acento grave tem a ver com o fenômeno da crase. Crase é um fenômeno de fusão entre fonemas vocálicos idênticos. A mais A, I mais I. Você entendeu? Esse encontro de fonemas vocálicos, não falei fonemas consonantais, vocálicos idênticos, promove um fenômeno de fusão que é intitulado crase. Mas, professora, todo acento grave denuncia essa fusão, essa tal crase? É aí que eu queria chegar. Não. Aquele acento grave em a proporção que e aquele acento grave na locução à medida que, esses acentos graves não foram frutos de fusão,
não houve o encontro do A preposição com outro fonema A. Não houve. Aquele acento grave é uma imposição gramatical. Motivo? Devemos acentuar com acento grave todos os As que inauguram locuções com núcleo feminino. Meu aluno. E aí não há outro jeito, você vai ter de decorar. À medida que, à proporção que, todas acentuadas. E o acento motivado pelo núcleo feminino. Eu não falo o proporção, eu falo a proporção. Eu não falo o medida, eu falo a medida. O núcleo é feminino sim. Então, preste atenção nesses comandos.